Olá, seja bem-vindo à Sinergia Plus, um canal onde você irá encontrar conteúdos e dicas para auxiliar na sua rotina. E hoje iremos falar sobre as técnicas de pipetagem, uma prática muito comum na rotina de qualquer laboratório. Por isso, durante a apresentação, iremos abordar tópicos como os fatores que afetam o resultado final da sua pipetagem, os tipos de micropipetas existentes no mercado hoje, as técnicas de pipetagem e como aplicar essas técnicas nos diferentes compostos. E para entender melhor como a pipetagem afeta na precisão e exatidão da sua análise, vamos iniciar falando sobre os fatores que afetam o resultado. O primeiro deles é a densidade e a temperatura do líquido. Como você deve saber, esses dois parâmetros têm relação direta com o volume da amostra. Por isso, é importante levar em consideração a densidade e que sua amostra esteja em temperatura ambiente no momento da pipetagem. Um outro ponto que você deve considerar é o operador. Como todos sabem, em qualquer análise há um erro intrínseco ao analista. Isso não é diferente na pipetagem, muito pelo contrário. Por ser uma técnica simples, muitas vezes fazemos no modo automático e não prestamos atenção em alguns pontos importantes. Isso faz com que tenha uma grande interferência no resultado final da sua análise. Como falamos anteriormente, a temperatura tem relação direta com o volume do líquido. Por isso, é importante que você tome cuidado com a temperatura de suas mãos. Hoje, as micropipetas são fabricadas com material isolante para evitar esse erro. Um outro ponto onde se deve ter muita atenção é o ângulo de pipetagem. Conforme a imagem ao lado, ao aspirar a amostra, é importante que a ponteira esteja no ângulo reto e que a mesma não encoste nem na parede nem no fundo do recipiente. Ao dispensar o líquido, é importante que a ponteira toque a parede do recipiente formando um ângulo. Isso vai evitar que a amostra respingue para fora do recipiente. E por fim, porém não menos importante, você deve levar em consideração a profundidade de imersão da ponteira. Como você já deve ter pensado alguma vez, temos a mania de achar que quando mais a gente imerge a ponteira na amostra, melhor é. Isso não é verdade. Há estudos que relatam que há uma profundidade ideal para imergir a ponteira de acordo com o volume da micropipeta. Na tabela abaixo, eu apresento a profundidade ideal para cada modelo de pipeta. Agora que já entendemos os principais fatores que afetam o resultado, vamos falar sobre os tipos de micropipetas existentes. Hoje, temos dois tipos. A primeira é a micropipeta de deslocamento de ar. Essa é a mais comum e que você conhece e muito provavelmente já deve ter utilizado. Uma outra pipeta que temos disponível é a de deslocamento positivo. Essa é utilizada para pipetagem de compostos viscosos ou com tendência a formar espumas. E também pode ser utilizado para pipetagens seriadas. Então, para entendermos melhor qual a diferença entre essas duas pipetas, vamos iniciar com a micropipeta de deslocamento de ar. Para esse tipo, há dois modelos disponíveis, a monocanal e a multicanal, onde possui diversos canais para dispensar o líquido. Nesse tipo de pipeta, o líquido não entra em contato com o pistão. Quando o botão é pressionado, o pistão dentro do equipamento se move para baixo, deixando o ar sair. À medida que o pistão se move para cima, cria-se um vácuo no espaço deixado vago. O volume de ar deslocado é proporcional ao volume de amostra aspirada, por isso o nome deslocamento de ar. E para esse tipo de micropipeta, há duas técnicas disponíveis. A primeira delas é a técnica de pipetagem direta. Essa é muito comum e você provavelmente já utilizou ou utiliza no seu laboratório.
Nessa técnica, você pressiona o êmbolo até o primeiro estágio para aspirar o líquido e depois pressiona o êmbolo até o segundo estágio para dispensar o líquido. Essa você conhece, não é mesmo? Porém, também existe a técnica de pipetagem reversa, que é pouco difundida e é utilizada para pipetagem de compostos de alta viscosidade ou com tendência a formar espuma. Nessa técnica, você deve pressionar o êmbolo até o segundo estágio para aspirar o líquido e depois pressionar o êmbolo até o primeiro estágio para dispensar o líquido. Agora, vamos falar um pouco sobre a micropipeta de deslocamento positivo. Ao contrário da micropipeta de deslocamento de ar, neste modelo o líquido entra em contato direto com o pistão. Se você não conhece e nunca viu uma micropipeta desse tipo, imagine uma seringa. O princípio de funcionamento é muito similar. A pipeta não cria um vácuo parcial. O pistão se move para cima quando a ponteira se enche de líquido. E à medida que você pressiona a alavanca de distribuição, o êmbolo se move para baixo, dispensando o volume selecionado. Então, agora que nós entendemos os tipos de micropipeta existente e quais as técnicas, vamos aplicar esses conceitos nos diversos compostos, começando pelos mais simples, que são as soluções aquosas. Essa você muito provavelmente já deve ter trabalhado. Para esse tipo de solução, você deve utilizar uma micropipeta de deslocamento de ar, uma ponteira padrão e a técnica de pipetagem direta. Agora, para soluções viscosas, podemos utilizar dois métodos. O primeiro dele é utilizando a micropipeta de deslocamento de ar. Se este for o caso, você deve utilizar uma ponteira com filtro para evitar que a amostra entre na sua pipeta e você deve utilizar a técnica de pipetagem reversa. Mas, se você quiser, você também pode utilizar a micropipeta de deslocamento positivo. Em alguns casos, essa é a mais recomendada. Se você trabalha com fluidos corporais, você deve utilizar uma micropipeta de deslocamento de ar, uma ponteira padrão ou com orifício mais largo, que é característica de algumas marcas, e a técnica de pipetagem direta. Agora, para soluções de nucleotídeos, também temos dois métodos. Utilizando a ponteira de deslocamento de ar, e aí é interessante que você utilize uma ponteira com filtro, pois assim você evita a contaminação do seu equipamento e também da sua amostra, e a técnica de pipetagem direta. Agora, se você possui um volume de amostra muito grande, é interessante que você utilize a micropipeta de deslocamento positivo, pois aí você ganha muito em produtividade. E para soluções de ácidos e álcalis, você deve utilizar uma ponteira de deslocamento de ar. Porém, é muito importante que você utilize uma ponteira com filtro, pois assim você evita que a amostra entre em contato com a micropipeta e contamine-a. E você deve utilizar a técnica de pipetagem direta. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo era apresentar algumas técnicas e conceitos existentes para uma prática muito comum utilizada no laboratório, que é a pipetagem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, agradeço a participação. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de outros conteúdos como este. Lembrando que este material ficará disponível para você baixar no link na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo!